Alegria começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está comigo agora de meio-dia a 1, simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM e também pela tvexito.com.br. Eu quero lembrá-los que para quem estiver me acompanhando agora, você pode e deve participar ao vivo através do telefone do ouvinte, que é 11 5081 3782, 11 5081 3782, e, portanto, lembrá-los também que você pode e deve curtir a página, a fanpage lá do programa Gente que Fala também no Facebook. Tem mais recados. Baixe o aplicativo da TV Êxito, gente, no seu smartphone, no seu tablet, no seu iPhone, onde você quiser. Lembrando que eu tenho que te contar isso porque a gente está além fronteiras pela internet, também pela TV Fibra, também lá em Santos, nas rádios de Santos. Então, olha, o que não falta é oportunidade de você nos acompanhar, o programa da TV Êxito e seu, porque, como disse, você participa ao vivo. Lembrando que sempre aqui a gente prepara uma banca de médicos e profissionais da área de saúde. Hoje nós vamos tratar de vários assuntos, entre eles o despreparo de profissionais que preocupa aí hospitais. Exame centenário revela dificuldades para engravidar. Tratamentos dermatológicos amenizam o melasma. Suspeito de matar família pode ter psicopatia infantil. Tudo isso e muito mais na hora e vez do dermatologista Luiz Torezan, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, a médica radiologista Vivian Chiavarte, do Centro de Diagnóstico Brasil, a psicóloga e doutora neuropsicanalista Priscila Gasparini Fernandes, o mestre e doutor em gerontologia Ramon Morales Penha, do Conselho Regional de Enfermagem, e você que participa comigo ao vivo. Sejam todos bem-vindos, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo obrigado. Bem. Alegria em recebê-los aqui, viu? Olha, gente, a chegada de profissionais estrangeiros para atuar na área de saúde reacendeu uma antiga discussão. A necessidade de um exame para que médicos e enfermeiros possam trabalhar. A preocupação não se limita aos estrangeiros, mas engloba também os recém-formados, que por muitas vezes saem de suas faculdades sem um conhecimento adequado para exercer a profissão. Assunto e vez aqui para o mestre e doutor em ciências e do Conselho Regional de Enfermagem, Ramon. É essa a sua leitura também, Ramon, de despreparo desses profissionais? Olha, a priori, o que eu posso falar é da formação do enfermeiro, né? Principalmente no estado de São Paulo, e contextualizar um pouco o cenário nacional. Evidentemente que o problema de formação, aqui tudo indica, é um problema de várias profissões, em decorrência de aspectos de valor de formação, perfil profissional. Só no estado de São Paulo, nós temos mais de 300 escolas formadoras de profissional de nível superior em enfermagem. Isso é alarmante. Tá? Alarmante pela qualidade do ensino que é oferecido? Nós não temos indicadores de qualidade do ponto de vista prático. É claro que o Ministério da Educação ele propõe, através do Conselho Nacional de Ensino, né, das delegacias de fiscalização, abordagens na tentativa de qualificar a formação. Mas agora, o que você fala de alarmante? Alarmante é você tem uma escola de enfermagem que não tem laboratório. Isso é preocupante. Falta de estrutura. Você tem uma escola formadora onde o aluno tem uma carga horária mínima de prática clínica. Então, eu tenho um aluno de formação que vai para estágio no último ano. Ele fica um ano em prática. Quer dizer, você fala, como é que pode? E o que é mais grave, e aí eu não tenho dados, né? Eu acho que talvez ninguém no Brasil ainda tenha dados sobre isso, do primeiro curso aprovado pelo Ministério da Educação e formação à distância de profissional da área da saúde. Né? Foi formada a primeira turma agora no Amazonas de ensino à distância, na modalidade EAD, de enfermeiro. Quer dizer, a pergunta é, como é que é? Quem é que acompanha? Quem é que supervisiona isso? Mas aí, quando você tem o conteúdo pelo ensino à distância, eu entendo. Correto. A prática, eu não entendo. Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou uma adepta do curso à distância. E eu acho que o nosso momento pede isso, porque o trânsito todos nós enfrentamos. Falta de tempo, de deslocação, de você se locomover mesmo, está complicado, sobretudo, não é só em São Paulo, não. Em São Paulo a gente fala muito, mas em regiões menores também é uma desorganização geral de trânsito, enfim, de tudo que você já conhece, você que está me ouvindo aí pelo Brasil, pelo mundo. Eu sou uma fã do ensino à distância, sobretudo
quando existe um comprometimento dessa instituição a oferecer e aferir os candidatos que lá se propõem a fazer o curso à distância, e tem ferramenta para isso. Correto. Então, do tipo, tudo bem, você quer fazer o ensino à distância? Tudo bem, vem aqui, meu amigo. Qual o horário que você quer dispor lá, a carga horária que você tem na semana para dispor do ensino? Aí o cara fala, eu tenho 24 horas. Se ele não comparecer na sala de aula, ainda aqui, à distância, isso é bom para você entender em casa também, porque é uma oportunidade que você me deu para explicar. Se ele não comparecer, ele conta como falta também. E ele pode ser reprovado, porque ele não está acompanhando, ele não está fazendo. Então, assim, muito do que você diz eu respeito, porque você domina, é a sua área, mas eu preciso dizer que nós estamos vivendo um novo momento e que tem instituições comprometidas, sim, mas desde que dê o suporte, o aporte para fazer a minha o opinião a esse exercício respeito loco, né? é assim, talvez, para algumas áreas, sirva bem a modalidade de ensino à distância. Até porque o formato pedagógico, a estrutura pedagógica, toda a seriedade pedagógica que envolve o ensino à distância é indiscutível. Né? Talvez para algumas áreas isso sirva muito bem e potencialize muito a formação, porque nós sabemos que hoje, embora na era tecnológica, nós temos distâncias a ser vencidas. Né? Eu tenho pessoal lá no Amazonas, Pará, em São Paulo mesmo. Né? Você tem um perfil completamente diferente de um aluno formado na Escola de Enfermagem da USP, que está no HC, onde a tecnologia acontece no momento, e um outro aluno que está em São Miguel Paulista, né? Que é, por exemplo, onde eu dou aulas. Né? Então, são perfis diferentes dentro de São Paulo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a modalidade de ensino à distância talvez sirva bem para muitas áreas. A pergunta é, e para a saúde? Né? E para a saúde, será que funciona bem? Porque, veja, é a primeira realidade. Nós temos uma primeira turma formada, houve um processo de avaliação do Ministério da Educação nessa primeira turma, o curso foi validado, né, ficou com nota 3, este curso, e a pergunta é, qual é o impacto agora na prática? 3? 3. É de 0 a quanto? É de 0 a 7. Tá. Né? Então, a pergunta é... Mas nem foi nem 3,5 para passar lá raspando? Não, passou raspando ali na ponta. Né? E tá certo, acho que tem que ser assim mesmo. Né? Que conta, né, vários critérios, incluindo biblioteca, laboratório e etc. Então, a pergunta é, qual é o impacto da formação na virtualidade na assistência à saúde? Essa é uma primeira pergunta que nós não temos dados para responder. Né? A pergunta é, como é que nós conseguiremos observar esses profissionais formados nesta modalidade e captar algum tipo de indicador de qualidade, não sei de formação, porque isso quem tem é o Ministério da Educação. Agora, a qualidade de prática desses indivíduos, é aí que entra o papel do conselho. Né? O conselho, todos os conselhos, né, de todas as categorias, ele tem como principal meta fiscalizar o exercício profissional e regulamentar o exercício da profissão. Então, veja, quando eu recebo uma denúncia de algum profissional da enfermagem e essa denúncia ela é apurada, nós observamos, é difícil você alcançar a qualidade da formação. Você consegue alcançar a qualidade do trabalho desse profissional e supor elementos que envolvem a formação. Perfeito. Você pode e deve participar conosco aqui, viu, que está nos acompanhando ao vivo aí no 11 50 81 3782. Venha participar conosco e dê a sua opinião. Eu tenho aí ouvintes e telespectadores qualificadíssimos, como o doutor Ricardo, né? Doutor Ricardo, que está nos acompanhando, ele tem um programa aqui, também o Enfoque Jurídico. Ele está... Um beijo, viu, Ricardo? Obrigada pela audiência aí. E eu quero dizer que você, que é amante de informação, não pode deixar de acompanhar toda a nossa programação aqui na TV Êxito. Muito bem, olha, a esterossalpingografia. É isso aí? É isso mesmo. Parece um palavrão. É isso mesmo? É isso mesmo. Então fala rapidinho para ouvir. Esterossalpingografia. Só quem tem intimidade com a fala para falar, assim, né? Identifica com precisão, gente, possíveis obstruções e alterações das tubas, além de doenças do útero. O exame realizado há mais de 100 anos consiste na introdução de uma sonda no colo do útero da paciente, obtendo imagens que detectam possíveis anormalidades. Ela ainda é muito indicada para casos de dificuldades para engravidar. É isso, Vivian? Conte-nos. É isso mesmo. O exame é feito há mais de 100 anos, mas claro que, graças à tecnologia, mudou bastante.
Então, hoje a gente consegue fazer o exame relativamente rápido. Antes demorava meia hora, hoje em dia, em 10 minutos, em geral, a gente consegue fazer um exame. Quer dizer, o tempo que a paciente está lá é menor, o desconforto é menor. E com a evolução, já faz uns 10 anos que tem no Brasil esse tipo de sonda que nós usamos hoje, que é de plástico, ela é bem molinha, como se fosse um cotonete molinho e fino. Então, ele só encosta num orifício, que é a parte de fora do colo do útero, por ele injeta o contraste é líquido. O líquido escorre. Então, o que ele faz? Na hora que escorre, ele pinta a parte de dentro do útero e pinta as tubas ou trompas, que é o jeito mais comum que se conhece, e mostra para a gente várias alterações que podem explicar porque aquela mulher não consegue engravidar. E quais são os motivos mais comuns? Pode ser alguma malformação do útero ou das tubas. Isso é mais ou menos 15% das causas de não conseguir engravidar. E o exame mostra bem, então aí a gente consegue... 15% é muito ou é pouco? Não é muito. Não é muito. A maior parte das causas femininas é causada por alguma alteração aí nas tubas, em geral secundária, algum processo inflamatório. Muitas vezes a paciente tem alguma queixa de que teve inflamação, mas muitas são silenciosas. Muitas infecções por bactérias, por fungos, às vezes nunca deram sintoma, mas quando depois vai se examinar, tem aquela sequela. Então, a tuba é muito fininha, ela tem de 1 a 4 milímetros. A parte mais perto do útero tem 1 milímetro de espessura, então imagina, quase um fiozinho de cabelo. E na parte das pontas dela, que é a parte onde vai se dar a fecundação, onde o óvulo vai juntar com o espermatozoide, já tem 4 milímetros de espessura. Então, qualquer inflamação pode depois deixar como sequela uma cicatriz ali. E isso a gente vê bem no exame. Então, a gente consegue dizer se ela está permeável ou não, se tem alguma alteração e apontar onde é que está o problema para tratar. Hoje em dia tem vários tratamentos possíveis. Então, quanto melhor a gente conseguir diagnosticar e dizer onde é que está esse problema, muito mais fácil depois é o tratamento. E a gente está falando muito de teste para saber se a mulher pode ou não engravidar. Para você que está chegando, nos acompanhando agora pela Rádio Trianon e também pela tvexito.com.br. Hoje, você vê muitas mulheres sendo submetidas a esses exames ou não? Eu acho que o número de mulheres sendo submetidas é o mesmo, não mudou. O que a gente consegue hoje é ter muito mais precisão diagnóstica e conseguir indicar melhor o tratamento. O que a gente tem hoje é muito mais opção depois para tratar. Então, ficou muito mais fácil. O que a gente tem observado é que está aumentando e muitas vezes a mulher vai tentar engravidar eu vou te falar, um pouco mais eu fiz tarde, tratamento para engravidar e eu não fiz esse exame. Me causa espanto. Nem todos pedem. É curioso isso, porque se é uma ferramenta, uma forma de chegar a um diagnóstico de uma maneira mais eficaz, inclusive para depois tratar e engravidar, me causou espanto. E eu que tenho um acesso relativo à saúde. Eu fico imaginando aquela mulher que não tem, né? E se isso tem sido uma constante, é por isso o meu desejo que fosse aumentado esse número de pedidos de exame, entendeu? É que depende da causa de não conseguir engravidar, às vezes não vai ajudar a fazer o exame. Então, ele também tem que ser bem indicado. Tem que se desconfiar de alguma alteração ou do útero ou da tuba, porque muitas vezes a causa de não conseguir engravidar, por exemplo, é ou ter o ciclo anovulatório. Quer dizer, nem todo mês a mulher ovula. Muitas vezes, medicando e estimulando essa ovulação, não precisa nem fazer o exame. Certo. Outras vezes, não é exatamente no meio. O ciclo é irregular, então, às vezes, não é no meio. Então, tem que achar o dia da ovulação. E até outro dia eu tinha visto fora do Brasil, já existe aqui, igual tem aquele teste que faz lá da urina para ver se está grávida, já tem um para ver a ovulação. Esses de farmácia. E parece que é muito boa a sensibilidade. Eu fui procurar. Então, muitas vezes, vai fazer o teste e descobrir, meu dia não é o 14º, é o 12º ou 17º. E aí engravida. E tem que lembrar que muitas vezes tem um fator masculino. Então, às vezes... até porque eles têm que estar de prontidão. Você faz o exame lá, viu direitinho, opa, deu aqui vermelhinho, azul, mentira. Eu não sei como é que é o exame, mas isso é parecido com o de farmácia. Marido volta para casa mais cedo que hoje tem festa no céu, né? Alguma coisa assim, tem que estar de prontidão, né? Porque para eles é só alegria, para nós é o compromisso. Já começa desde antes. Antes de cuidar. Mas é um exame que está disponível pelo SUS? Sim. No SUS se faz em vários hospitais de escola e em alguns outros serviços também. Está disponível e hoje se faz com a mesma tecnologia que a gente tem nas clínicas. Muito bom. E quem deseja fazer particular é caro?
Eu não sei de cabeça o valor, mas não é o exame Não muito deve ser caro, porque você não lembra. A mulher lembra de tudo que é caro. Ela lembra porque ela fala, não, isso aqui não dá. Então não deve ser caro. Mas não é uma um boa exame notícia. muito caro e hoje é um exame bem rápido. Agora, então, tem um coisa nominho tranquila. mais fácil para a gente chegar lá e conversar com o médico do que esse aqui. Repete o nome para o pessoal ver que eu não estou de brincadeira. Histerosalpingografia. Na verdade, histero é útero, salpingo são as tubas e grafia é uma imagem. A grafia só que eu sei o que é. Na clínica, todo mundo apelidou de hístero para ficar mais curto. Ah, você viu que tem um nome mais fácil lá? Então, você pode conversar. Porque, é claro, que esse programa, a gente não propõe aqui uma consulta médica. O que a gente propõe é que você tenha acesso à informação das diversas áreas da saúde, onde você pode, inclusive, dialogar melhor com o profissional de saúde que te interessa lá. Viu? Obrigada por suas informações. Agora, eu quero te contar que o melasma é uma condição da pele que tem como característica mancha acastanhadas de intensidade variada. Ela não afeta a saúde, mas traz desconforto por sua aparência. Costuma afetar bochechas, testa e queixo, mas pode ocorrer em outras partes do corpo também. A causa exata ainda é indefinida, mas pode ser estimulado por herança genética, gravidez, exposição solar e outros motivos. Doutor Luiz Torezan, é curiosidade, porque geralmente elas, quando tem de se manifestar, acontece no período da gravidez. Ou não? Não, ela pode aparecer fora do período da gestação também. O fato é que o melanócito, que é a célula que dá coloração à pele, ela é extremamente sensível a determinados hormônios, estrógeno, e, portanto, ela pode pigmentar. É isso que acontece. Então, durante a gestação, algumas mulheres pigmentam mais e outras não pigmentam. E, às vezes, você tem o fator genético nessa mulher e tem o fator também solar, ou seja, exposição ultravioleta durante a gestação. Existe alguma raça que tenha mais predisposição ao melasma? Não existe assim. O melasma ele é difundido tanto na raça branca, quanto na raça amarela, quanto na raça negra, de uma maneira muito similar. Ela é um pouquinho mais comum na raça branca e um pouco mais evidente também na raça branca, mas não tem uma diferença estatística muito marcante. É aquela coisa de dizer, olha, o seu cabelo é preto, a sua pele é clara e o seu olho é claro, e aí você vai ter mais predisposição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe uma predisposição genética, sim, é difícil de quantificar. Existe uma influência solar muito importante e mulheres que se expõem mais à pílula anticoncepcional por muito tempo têm mais chance de ter melasma do que as que Quanto não é muito expõem. tempo para um dermatologista de pílula Se você anticoncepcional? é muito relativo, mas se pegar uma menina que desde os 15 anos de idade começa com pílula anticoncepcional, é mais provável que essa mulher, atingindo a idade de 25, 30 anos, tenha mais chance de melasma do que uma mulher que nunca se expôs a uma pílula anticoncepcional. Ou seja, ela tem lá um recebimento de carga hormonal, Sim. 10 anos, né? Sim. Porque dos 15 aos 20, É. dos 15 aos 20, dos 15 aos 25, que você Que falou. os 25. Então, de 10 anos, que isso pode interferir, E é sim, no interessante aparecimento. que algumas mulheres usam pílula a vida inteira e não tem melasma. Então, você tem influência hormonal, Mas além o da senhor, influência como genética. dermatologista, sabe disso. Alguns dermatologistas até preconizam o uso de algumas pílulas Sim. anticoncepcionais Sim. para a pele. Sim. E aí, como é que eu decido isso com o meu médico? Eu gosto de, sempre que houver uma necessidade de uma utilização de anticoncepcional na melhora da qualidade, mais em acne e oleosidade da pele da mulher, eu sempre encaminho para o ginecologista para que ele faça a orientação. Ah, Essa é a minha conduta de praxe. Eu acho que tem que ser feito isso também. Claro, existem dermatologistas que já prescrevem porque tem uma boa resposta, etc. Mas eu acho que cada caso tem que ser individualizado e uma pílula de melhor adequação àquela paciente. E também, quando é preconizado por dermatologista, não se estende por 10 anos, uma pílula anticoncepcional. Não, em geral, quando você precisa, por exemplo, aquela síndrome chamada do ovário policístico, em que aquela mulher tem policistos no ovário, junto disso, uma pele oleosa, uma queda de cabelo, acne bastante marcada na pele, eu peço que seja feito o acompanhamento ginecológico. E, nesses casos, às vezes você faz 6 meses, 1 ano de pílula anticoncepcional, a resposta é boa. Já resolve. Já ajuda muito a qualidade de vida e a qualidade da pele dessa paciente. A localização da acne define qual é o órgão que estaria desorganizado no nosso corpo? Por exemplo, na face, muita acne
pode ser indicação de ovários policísticos ou não necessariamente na face, pode ser por outra região do corpo? Em geral, o ovário policístico vai dar um quadro de acne e oleosidade mais na região da face. E é muito comum a mulher reclamar de cistos, aquela acne que dói mesmo na região do queixo, submandibular, que não é muito o que você vê na acne do adolescente. Então, E barba e bigode é o quê? Oi? Oi? Tem, mulher tem, barba e Ah, bigode. sim. Aí também é por conta Aí existem causas genéticas, mas se é uma menina, um adolescente ou uma mulher jovem que aparece com acne, queda de cabelo e já com pelos no rosto, eu acho que tem que ser encaminhado certamente para o ginecologista, além do tratamento Olha ali, nós temos uma dermatológico. pele morena, que nós estamos mostrando aí, você que está nos acompanhando agora pela tvexito.com.br, pela TV Fibra também, uma pele bem morena. O melasma se manifesta com mais intensidade por causa da melanina? O melasma ele vai ser, ele pode ser desde uma mancha discretamente acastanhada, adora acometimento das bochechas e a região frontal na testa. Em pessoas desse tipo de cor, ela pode se manifestar mais escura, ou seja, chamar mais atenção, desenha, como se fossem borboletas na pele, asa de borboleta na pele. Né? Então, pode chamar mais atenção essas pacientes que a gente chama de fototipo 3 e 4, 5, ou seja, morenos mais escuros. Né? Ela tem a tendência de escurecer com o tempo, mas... Tem a tendência de escurecer, sim, na presença de sol, na presença de uma influência hormonal, e na ausência de filtro solar. Então, essa paciente vai escurecer. Vai escurecer. Então, ela tem que fazer uso de filtro solar de qual categoria? Veja, depende... Qual fator? Pelo menos um 30, eu acho que é bem preconizado. Pelo menos um 30. E não adianta você sair de casa de manhã, aplicar e falar, hoje eu estou protegida. Não. O ideal, a pessoa que tem tendência à mancha, é que pelo menos reaplique esse filtro solar. Eu sei que é difícil para quem mora numa cidade grande, mas que reaplique a cada 2 horas, ou pelo menos na intensidade de maior exposição ultravioleta. Vou sair para almoçar com os meus amigos, reaplique o filtro solar. E hoje em dia você sabe que filtro solar com cor, que tem a base, ele tem uma maior proteção em relação ao melasma do que o filtro sem cor. Por quê? O filtro sem cor, ele tem um bom fator de proteção contra a ultravioleta A e B. Mas é sabido hoje que outras radiações, chamadas radiações visíveis do Sol, não são protegidas por esses filtros químicos ou físicos, 30, 40, 50, mas a cor do filtro, a base do filtro, consegue bloquear a radiação infravermelha, a radiação vermelha e outras radiações visíveis, que podem piorar o melasma. Então, eu preconizo a utilização, se possível, de um filtro com cor naquela paciente que tem muito melasma. Isso vale também para as mãos? Para as mãos também vale, mas eu prefiro, assim, como o melasma ele é, em mais de 80% dos casos, na região facial, é muito mais preconizado, muito mais fácil de utilizar um filtro com cor, com base no rosto. O senhor que está pensando, quando a minha começar a manchar, eu vou falar melasma. Vou dizer que é velhice, não, sou doida. Não. Vou para um rápido intervalo, voltamos já já. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. A TV Web, para mim, é mais uma forma de levar informação, de acessibilidade ao conhecimento, à cultura para a sociedade. E por isso, eu acho que é importante a gente ressaltar e parabenizar a TV Êxito por causa dessa iniciativa dela, de levar informação para a população. Isso é fundamental para a sociedade. Muito bem. Eu vou tocar num assunto aqui que chamou a atenção de todos nós, no Brasil e no mundo. Lembra daquele menino que supostamente teria matado os pais, enfim, depois se matado? Pois é, o segundo delegado Itagiba Vieira Franco, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o jovem Marcelo Pisseguini, de 13 anos, queria ser matador de aluguel, matar os pais e fugir com o carro deles. Ele é suspeito de matar toda a família e se suicidar. Segundo alguns psicólogos, o garoto podia sofrer de psicopatia infantil. Minha querida Priscila Gasparini Fernandes, que está aqui conosco, psicóloga e doutora em psicanálise. Eu vou falar desse caso de uma forma... Vou falar e vou explicar de uma forma ilustrativa, porque eu não acredito que esse menino tenha matado os pais e se matado. Eu, Liliane, não acredito. Acho que ainda tem muito mistério entre o céu e a terra que está por vir. Mas a gente respeita aqui a fala do delegado, que torço para que ele continue atuando, né, investigando e falando o menos possível, porque aí ele pode trabalhar em paz. Mas
Quais são os indícios de uma criança que poderia se tornar um matador de aluguel ou fazer uma atrocidade dessa? Como seria o perfil dessa criança no dia a dia? Normal? De jeito nenhum. Ah. O que caracterizaria uma psicopatia infantil, no caso que estão afirmando, né, que o Marcelo teria, a gente chama de transtorno de conduta até os 18 anos, para depois disso a gente ter uma formação de personalidade, de caráter, onde a gente possa afirmar que seria um psicopata. O que caracterizaria o primeiro indício seria a ausência de sentimento. Seria uma criança apática, uma criança que não demonstra carinho, não demonstra afeto, nem para o bem, nem para o mal. Né? Ela não se atinge com coisas carinhosas. Você pode dar um presente a ela, ela não se importa. Você pode dar um bichinho de estimação, ela não apresenta nenhum afeto com aquele bichinho de estimação. Ela coloca a culpa nos colegas, ela não mede consequências, ela faz o que é do desejo dela. Então, esse seria o principal indício. Pelo que a gente viu pela mídia, tinha alguns bilhetinhos na geladeira, papai, eu te amo, né? Tinha algumas características que não condizem com o que está aparecendo agora, né? Parece que estão falando que ele realmente tinha dito aos amigos que ele queria ser um matador, né? Estão mostrando alguns indícios que caracterizam a psicopatia. O que eles afirmam é assim, o psicopata, quando ele executa um crime, ele nega para ele mesmo no ato, né? Ele, no caso, matou lá a família, ele sai da cena do crime, onde ele nega o que ele fez, e depois ele vive a vida dele por algumas horas com normalidade, e ele volta para a cena do crime para assimilar realmente o que ele fez. Então, esse caracterizaria um psicopata. Né? Mas, antes disso, ele teria que dar sinais de psicopatia. É isso que não condiz com o que está aparecendo agora. Pois é. Então, só para reafirmar a minha fala inicial. Mas nós tivemos outros casos que chocaram, né? E esse sim, com evidências e tal. Aquele rapaz no Rio de Janeiro, lembra aquele menino? Sim. Que foi até a escola, matou todo mundo, depois se matou, enfim. Aquele sim tinha indícios, inclusive contatos, relatórios que foram feitos, busca na internet, que ele estava buscando realmente uma cena como aquela que nós todos vimos pela TV. Agora, como deve ser o comportamento? É isso que me chama a atenção. Porque nós agora estamos assim, a gente olha o outro o tempo todo, Facebook, Instagram, seja lá, todo mundo está de olho na vida do outro aqui, né? Tudo bem. Eu também estou lá, né? Mas não sou psica. Eu tenho horário para tudo, até para olhar o relógio e falar, chega, acabou, porque se você não se vigiar, você é vira consumido. Exatamente. Não é consumido? Eu não estou falando bobagem aqui. Mas ninguém está olhando para quem está próximo. Se o olhar está triste, se a pessoa não sorri, ou se a pessoa sorri demais, porque também tem anomalias psicológicas, Sim, não tem? Tem, sim. Da euforia. Sim. A gente está preocupado com o que a gente não vê e, às vezes, o que está próximo a gente nem toca. É verdade. Que tipo de olhar a gente tem que ter e que pode denotar um pedido de ajuda em silêncio? Qualquer mudança de comportamento, né? A gente pede aos pais que, se o filho é muito ativo, quando ele fica mais frustrado, que prestem atenção, que conversem, que se tornem próximos desse filho, que perguntem o que está acontecendo, né? Às vezes um bullying na escola, às vezes uma crise familiar, um problema com um coleguinha, tudo isso altera o comportamento. Então, vamos estar próximos, vamos tentar ajudar. Se não houver condições de ajudar, procure um especialista, procure um psicólogo para uma avaliação. É normal? Eu para mim, na cabeça, eu questiono algumas coisas. É normal o adolescente ficar trancado no quarto? Porque eu vejo assim, não, ele está naquela fase, ou ela está naquela fase que ela vai lá, se isola do mundo, fecha a porta. Escuta, vai conversar com a gente na sala, né? Você quer ver uma coisa, vai visitar parente de domingo. Ou tá todo mundo no celular, ou tá em frente da televisão. Escuta, eu vim aqui visitar. Ninguém vai falar comigo, eu vou embora. Eu falo. Ninguém vai conversar comigo, eu vou embora. Nós não estamos caminhando para isso? Aí algumas pessoas falam assim, não, mas é porque adolescente não conversa? Como é que é isso, esse comportamento do adolescente? Eles tendem a se reconhecer. Então, essa fase leva a um certo isolamento, sim. Mas parte da família buscar, orientar e acolher, né?
ele pode estar com um processo depressivo, essa fase hormonal também. pode não estar bem adequada, né? Então, geram alterações de comportamento. Então, essa família tem que estar bem próxima para poder o tempo todo estar avaliando e ajudando esse adolescente. Ou seja, não levar para o lugar comum que tudo é normal. Não. Não, é natural, ele quer privacidade. Não, tem que ter. Não é? Mas tem que ter no limite. Exatamente. Não pode ser privacidade o tempo todo. Sim, principalmente limites, né? A criança tem que aceitar limites, ela tem que ter responsabilidades, ela tem que ter deveres, né? Não só o que ela quer. A família tem que ter um certo domínio de algumas regras, porque a vida pede regras pra gente. O semáforo é o quê? Vermelho, pare, meu filho. Passa no vermelho, você vai pagar multa. Então vai bater com o carro, não é assim? É verdade. A vida é. Não tem como você não querer criar roda. Já foi criada, já tem ali determinado para você. Aí os pais, por vezes, por culpa, porque trabalham fora, fica tão permissivos, fica tão bonzinho. O único momento que eu tenho, já ouvi, é o único momento que eu tenho com meu filho, por que eu vou ficar enchendo o saco dele? Mas porque ele é seu filho, porque você está vendo que ele está fazendo alguma coisa errada e porque cabe a você corrigir, não é? Mas às vezes você precisa, esse olhar você tem para a pessoa, assim, que você fala, fica apavorado, fala assim, quem que vai corrigir? Exatamente. Quem vai acertar a rota dessa criança que tá, né, que não sabe? Ela está indo, é um carro desembestrado. Você tem que pôr o freio, né, acelerar, frear, não é assim? É assim. Os pais têm que ser amigos dos filhos, mas tem que ter limites, né? Tem que saber dosar também a questão de dar limites para esses filhos, né? Não só ser o amiguinho dele. Tem que ser o responsável por ele, onde limita algumas ações. Porque amigo de balada ele já tem, Exatamente. né? Amiga da farra já tem. Vocês têm filho adolescente? Alguém tem aqui? Não. Eu tenho. Tem? Não? A minha filha tem 21 anos e um pequeno de 15. Mas tá com todas as fases dentro de casa lá, Sim, então, né? todas. Mas que bom. Olha, gente, você assiste novela, Ramon? Eu assisto. Assiste? Então Às você vai vezes. comentar isso aqui, ó. Tá legal. Vamos É lá. como eu lá. Eu passo lá e dou uma olhada também. De vez Gosto. em quando tem que espiar. Olha, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo publicou carta aberta com queixas à novela Amor à Vida da Globo. Segundo o órgão, a produção presta um desserviço à enfermagem, ao cidadão e à saúde pública ao sugerir intrigas em ambiente hospitalar, acompanhadas de sexismo, procedimentos incorretos e até condutas fora de preceitos éticos e legais. Você tem visto assim também, Ramon? Olha, pessoalmente, eu assisto pouco novela. Eu vejo algumas coisas. Tem uma enfermeira tarada, então já vou te contar. Contextualiza. Tem uma enfermeira tarada que quer a qualquer custo deixar de ser virgem. Tem a outra lá que se envolveu com um colega de trabalho que é mais jovem, bem mais jovem do que ela. Tem o outro lá que vive porque, tadinho, não sei se ele é enfermeiro, ele faz distribuição. Ele faz distribuição de alimentos, estuda medicina, que é o que tem o caso com essa enfermeira mais velha. E que fica a todo momento, ou no início, pelo menos até onde eu vi, errando lá nos procedimentos, na entrega da alimentação correta para os pacientes, porque ele está com sono, porque ele estuda muito. Nossa. Então, ali, no âmbito geral, tem a outra que mata a outra. A enfermeira que está, essa cena aí eu vi. Da médica que mata a enfermeira no banheiro porque a enfermeira descobriu. Essa é uma tarada com médico endocrinologista e ela trabalha lá, né? E a outra, uma é advogada e a outra trabalha no departamento lá administrativo. Então, é uma... Pode falar suruba esse horário? No horário? Pode, será? Pode. Bom, enfim. O outro que é o diretor do hospital, que é esse é psicopata. Ceguei é uma coisa, agora psicopata é outra coisa. Isso é ruim, Perverso, ruim. né? Perverso. E por aí vai. Certo. Se encontrou na novela? Já, nossa, eu acho que eu já sei até o fim agora. Qual o último capítulo? A novela me parece aquela questão. Você assiste o primeiro e o último você assistiu a novela inteira. Mas, particularmente, eu aprendi a ver novela com uma professora da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, a professora Maria Imaculata. E eu aprendi com ela que a novela tem um papel social importante. Claro. Né? Ela Também tem uma acho. representação social importante, tanto do ponto de vista das identificações como das desidentificações. Né? Quando nós vemos essas cenas, assistimos a novela, a pergunta que fica é qual o impacto, né, para os profissionais e principalmente para os usuários do serviço de saúde. Não é incomum hoje você encontrar pessoas que entram nos hospitais e eles se ambientam de modo como a novela traz, porque a novela tem um impacto social. Então, falar, a enfermeira que está ali, é o médico que está meio ali com um comportamento diferente, já é sacana, a enfermeira ali já não estou gostando muito. Então, essa repercussão tem. E o Conselho, enquanto autarquia, né, enquanto entidade,
preocupada com o zelo, né, da boa imagem da profissão, tem como obrigação conversar com os profissionais, conversar com a sociedade e se posicionar em relação à postura profissional, principalmente do comportamento antiético. Quer dizer, é claro, tem profissionais, evidentemente. O que nos preocupa é, em época de fácil acesso à informação, hoje os pacientes nos chegam com tudo na ponta da língua. Né? Eles chegam com tudo na ponta da língua. O acesso à informação é fácil. E o que nós balizamos é a qualidade da informação que nos chega, a clarificação desses aspectos, e quando você assiste uma novela e chega um indivíduo já com preconceito, muitas vezes tem um trabalho grande para desconstruir uma imagem, para depois iniciar um processo de relacionamento. Eu entendi o que você adequado. falou, Ramon, e penso igual. E acho o seguinte, você poderia ter os dois pesos, duas medidas. Você mostra uma enfermeira tarada, mas você mostra a enfermeira comprometida, a enfermeira séria, porque ali você pode ter os dois mundos. Claro, em todo lugar tem gente de tudo quanto é jeito, né? Mas o que não pode é ter gente tarada o tempo todo na área de saúde. Né? O que não pode é ter o tempo todo, se bem que a enfermagem, a figura da enfermeira, isso é um dado que eu vou te dar. Eu fui fazer uma matéria uma vez, falando, não sei se ainda continua, mas, enfim, naquela ocasião, nas décadas de 90, ai, meu Deus, já estou falando da década de 90, mas, enfim, em que a fantasia que mais se vendia, erótica, para os momentos, era da enfermeira. Você sabia disso? Eu sabia. Então, assim, é curioso, porque já tem um pré-estereótipo ali, né? Social, sexual, sei lá o que é. Então, assim, pede-se também a oportunidade de agora mostrar o trabalho sério. Ainda que tenha um pouquinho de humor nas questões, que tem que ter, é gostoso, é legal, gosto de rir também, me divirto, mas teria que ter o peso e o contrapeso, né? Assim, ponto e contraponto. Até a doutora Priscila pode ajudar nesse aspecto comportamental, porque é engraçado, todo mundo tem, isso historicamente, a imagem do enfermeiro, da enfermeira principalmente, como aquela questão a enfermeira beata. Né? É a benevolente, aquela caridosa e tal. E, de repente, existe ali no submundo do inconsciente algo que fala, olha, se eu conseguir ficar como enfermeiro, ter uma relação, né, sexual como enfermeiro, você desconstrói uma imagem quase que cristã para uma imagem satânica, digamos assim, né? E não sei como nós podemos chamar isso em termos psicológicos. Mas essa é uma questão importante. E também eu não acho certo você pensar a enfermeira ou a enfermagem hoje mas com essa visão caritativa. É uma profissão, sim, todo mundo tem que pagar a conta, sim. Então, não adianta falar que a enfermeira também é bonitinha, pega na mão e chora. É importante o relacionamento terapêutico, interpessoal, é importante. Mas não é o principal... Mas a construção crística, ou, né, uma construção religiosa que vem aí na cultura, né, principalmente na cultura da enfermagem durante o processo histórico, também acho que não é correto. Acho que hoje, sim, olha, somos profissionais, você tem dentro do seu plantão a sua postura profissional, regida e balizada pelos princípios éticos que norteiam a profissão, e ótimo, vamos lá. Tem conflito? Tem conflito. Os conflitos ocorrem em todo lugar, né? Dentro de casa, fora de casa. Claro. Onde tem gente. Onde tem gente. E onde tem gente, tem planta, tem animal, tem conflito de todo jeito. Então, essa é uma questão importante. Mas os conflitos devem ser saneados dentro do campo do conflito. E ponto. Muito bom. Então, concordamos com essa carta aberta, que é um manifesto realmente em nome daqueles que são comprometidos com a profissão e que não tem nada a ver com aquilo que tem sido mostrado aí, já que concordamos desde o início que a novela tem um papel social e que mostra, muitas das vezes, a realidade do nosso dia a dia. E aí eu acho que o nosso papel, enquanto, não é nem controlador, imagina, mas enquanto apontador, é indicar, olha, me parece que estão estereotipando demais uma questão. Então, você sinaliza, aponta, e o autor e a produção, sei lá... Como estão fazendo também com o gay da novela. O tal do... Como é que é o nome dele lá? Não sei. Põe o nome dele aí. Quem sabe? Sabe o nome dele lá? Félix. Sopraram aqui pra mim. Félix. O Félix também está estereotipado demais. Ô gay ruim. Né? Quem disse que gay tem que ser ruim? Quem disse que gay tem que ser mau caráter? Quem disse que gay tem aquela carência toda que aquela criatura tem, aquela inveja toda? É um bichinho ruim, é um ser humano ruim, né? Mas aí calhou de levantar uma bandeira que, junto com momentos até bonitos da novela, em que houve diálogos
fortes, né, entre o pai e o filho lá, na descoberta dele ser gay, de não ser gay, diálogos verdadeiros, porque um pai tradicional diria exatamente o que ele disse, que eu acho isso bacana, entendeu? Um filho que se revela, se mostra, teria dito exatamente o que ele disse ao abrir o coração para o pai. Então, ali uma realidade que fez com que todos nós repensássemos bastante a questão e tudo. Mas é curioso porque tá indo para o exagero, né? O estereótipo da enfermeira, do gay, não sei o quê, tá alto lá. Vamos lá. Agora, o próximo assunto, o que é, Raela? Eu vou para o intervalo? Ou já posso entrar no próximo assunto aí? O que você me diz? O que eu tenho que fazer? 11 5081 3782 é o telefone do ouvinte. Você pode e deve participar conosco, porque, afinal de contas, né, você está aqui simultaneamente pela TV Fibra, TV Êxito e também pela Rádio Trianon 740M. Voltamos já, logo depois do nosso intervalo. Eu te espero. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Estava falando da novela aqui, imagina, né? A gente se diverte. A mamografia costuma assustar as mulheres, tanto pela dor quanto pelos possíveis resultados. Por se tratar de um exame de muita precisão, alguns conselhos, como dar preferência à mamografia digital, escolher clínicas que investem em tecnologia e seguir à risca as orientações dos profissionais, podem sim evitar que o exame tenha que ser repetido. Vivian, eu nunca senti dor nas minhas mamografias. Não sei que dor é essa, que queixa é essa que acontece. A mulher já vai predisposta a sentir dor? O que é? Ou é a habilidade de quem faz o exame? Tem vários fatores. Entre eles, muitas mulheres têm as mamas mais sensíveis mesmo. Uhum. E uma das dicas que eu costumo dar para quem tem a mama sensível é procurar fazer mamografia logo depois da menstruação. Porque, em geral, fica mais inchada e mais sensível antes de menstruar. Sim. Nem sempre é possível, porque tem que ver a agenda, tem que ver a clínica. Às vezes, a pessoa não mora na cidade, mas para alguém que vai fazer na cidade onde mora, procura agendar, espera vir a menstruação e marca logo depois, porque já melhora o conforto. Depende muito também da técnica que está fazendo, ela tem que ser treinada, então uma técnica formada em radiologia, depois especializada em mamografia, tem todo o treinamento de como posicionar de maneira que não machuque a paciente, mas precisa, sim, posicionar bem. O importante é conseguir colocar toda a mama até o músculo peitoral, que a glândula vem desde a região do mamilo e, às vezes, lá para o fundo. Então, se não estiver bem posicionada, vai atrapalhar o diagnóstico. Procurar não se mover enquanto está fazendo o exame e procurar ficar relaxada. E ressaltar que a mamografia é o exame mais importante para a detecção precoce do câncer de mama. Muito bem. Ele tem que ser realizado de quanto tempo? Depois dos 40 anos, anual. Anualmente. E antes disso, para quem tem já incidência na família? Antes disso, para quem tem ou alguma alteração em geral, quando o paciente jovem com alteração palpável, a gente começa primeiro pela ultrassonografia, que é um método que não usa radiação ionizante, também não precisa comprimir. Se tem alguma outra área, faz mamografia. Mas aquelas mulheres que têm uma história familiar importante ou que fizeram radiação do tórax para algum tipo de linfoma, algum tumor, a gente começa ou 10 anos depois da idade com que fez a radiação, muitas vezes na adolescência, aí a gente acha que deve fazer, ou 10 anos antes da idade com que a mãe ou a avó materna teve. Então, se ela tem uma mãe que teve câncer de mama aos 40, aí sim nós vamos começar o rastreamento mais cedo, porque a gente vai tentar procurar esse tumor mais cedo. E quanto menor é o tumor diagnosticado, mais tranquilo é o tratamento. Em geral, faz uma cirurgia pequena, fica pouca cicatriz, não precisa muitas vezes fazer mais quimioterapia ou radioterapia, quer dizer, melhora muito toda a vida da paciente, não é a sobrevida só. Quer dizer, a gente sabe hoje que com a mamografia diminui pela metade a morte por câncer de mama, mas hoje a gente foi além, não queremos só diminuir as mortes, sim melhorar a qualidade de vida. Quanto mais cedo ela volta para as atividades, para trabalhar, e com um resultado cosmético melhor, quer dizer, fica com uma cirurgia pequena e muito menos complicações. Então, hoje o que a gente busca é achar cada vez
lesões menores que vão, daí a gente tem um tratamento mais tranquilo. Muito bom. Gente, olha, está comigo na linha agora o cirurgião plástico, doutor Nelson Letísio. Boa tarde, tudo bem, doutor Nelson? Tudo bom, Liliane? Como é que você está? Eu estou ótima, alegria tê-lo aqui, viu? Alegria minha, Liliane. Hoje nós vamos falar sobre a utilização do laser na cirurgia da face, é isso mesmo? Isso, Liliane. Já faz 16 anos que a gente faz cirurgias palpebrais com a utilização de laser. Então, é um método comum hoje para a gente, entende? É uma ferramenta do dia a dia na cirurgia facial. Você faz as incisões da pálpebra superior com o laser e você se torna mais preciso, menos traumático. E você faz sempre a incisão da pálpebra inferior via transconjuntival. Ou seja, você faz pela mucosa da pálpebra inferior e vê se daí ela não fica... Veja, o que a gente busca é o resultado estético mais natural possível. Então você faz a retirada das bolsas através da transconjuntival, através da mucosa da pálpebra, sem a ressecção de pele por fora. E por fora você faz o resurfacing, ou seja, você trata a pele que está sobrando, aquele pé de galinha, aquela coisinha, se trata com um peeling a laser ao redor da pálpebra. É mais traumático ou menos traumático, doutor Nelson? Se você for ver a agressão da pele, é mais traumática. Porque, por exemplo, se você faz uma blefaroplastia, uma cirurgia de pálpebra clássica, cortando a pele na pálpebra inferior, vamos dizer, 10 dias depois, 15 dias depois, a paciente está bem. Tá. Agora, se você faz um resurfacing na pálpebra inferior, você tem um vermelho na pele, você tem uma pele agredida, uma pele queimada, ela vai demorar 3 semanas, 1 mês para voltar à coloração mais ou menos normal dela. Maquiagem nem pensar para disfarçar? Como? Maquiagem? Sim, você passa maquiagem a partir, vamos dizer, de 10 dias, você está passando maquiagem em cima. Tá. Mas aí o ganho, Liliane, é que a gente está acostumado com isso, mas o ganho é no formato do olho, na expressão natural da pálpebra. Porque eu não sei se você já viu pessoas que operam a pálpebra e fica com a pálpebra inferior um pouquinho aberta. Então, vou mostrar pro pessoal em casa assim, ó. Isso, exatamente. Fica abertinho assim. Abertinho assim, nada. Você fica olhando para a pessoa e fala, meu pai, tem alguma coisa errada ali. Exatamente. Fica o que a gente chama ou escleral show ou equitrópio. O escleral show quando mostra a parte branca embaixo do olho. E o equitrópio quando vira mesmo para fora. Ui! Então, são problemas sérios que podem levar a úlcera de córnea, por exposição, porque o olho não fecha direito à noite. É uma série de coisas. Já vi isso também. Gente que parece que está acordado, está dormindo. Exatamente. Que a pele fica assim, né, doutor Nelson? Estou mostrando tudo aí. Fica exato. Assim. Fica abertinho assim a pálpebra inferior. E isso é ruim, né, Liliane? Então, o laser é um coadjuvante muito grande. E tem uma colega dermato falando sobre melasma, mas esse é o grande problema do resurfacing a laser numa pele com melasma, que você pode ter um efeito rebote e ficar mais marrom a pele depois. Olha só! Mas com clareadores de pele você vai atenuando. Então, é muito difícil a gente não conseguir fazer um resurfacing na pálpebra inferior, entende? Doutor Nelson, a cirurgia plástica, os liftings, é possível fazer também com laser ou não? Sim, isso que eu falei para você. A gente já faz 16 anos. Agora, as incisões ao redor da orelha, essas coisas a gente faz é o clássico, com bisturi comum, né? Lâmina fria, que a gente chama, né? Tá certo. Agora, a região... Hoje, não se fala mais em cirurgia palpebral, e sim em cirurgia órbito-palpebral. Porque você faz as incisões com laser, você faz transconjuntival, você faz resurfacing em volta do olho, você faz enxertia de gordura, você tira a bolsa palpebral, você eleva o canto da sobrancelha por abordagem videoscópica. Então... Você mexe em toda a região para que você olhe para o paciente, nem parece que ele operou, porém ele está mais rejuvenescido. Tá certo, eu quero aqui agradecer a nobre participação do meu querido médico cirurgião plástico, doutor Nelson Letísio. Um abraço. Eu que agradeço, Liliane. Fazer parte do seu programa é tão bom, meu. A gente que tem a alegria de tê-lo aqui, viu? Valeu, Liliane. Muito obrigado. Beijo, querido. Saúde e paz para todos. Informações também na homepage dele, que é drnelsonletizio.com.br.
Letísio com Z, tá bom? O nosso dermatologista que está aqui, eu gostaria de saber o seguinte, os cremes preconizados para a gente chegar... Claro que um dia vai cair tudo. Cai, porque é a gravidade, né, filha? Cai. Mas para que evite... Qual é a eficácia de um creme para evitar ou atenuar ou amenizar essa queda? Veja, depende da fase que você utiliza e depende do princípio ativo que você utiliza. Os cremes mais atuantes no combate ao envelhecimento são os cremes à base de tretinoína, ou ácido retinóico, como assim eles são conhecidos. Tá. Eles são muito bem-vindos, eles devem ser utilizados em pacientes que já têm certo grau de envelhecimento, porém eles devem ser combinados com a utilização de filtros solares, porque a pele se torna irritada, a pele se torna um pouco descamativa, principalmente em casos onde você tem assim, uma concentração muito alta do produto. Então, a combinação desse produto com o filtro solar é uma excelente combinação no combate ao envelhecimento. Todos agora estão prometendo uma coisa de retração. Né? Ai, você usa à noite que você vai sentir a sua pele com mais tez, mais firmeza. Existe isso? Não, isso aí é um pouco de marketing, sendo muito sincero no que está sendo colocado. Quero meu dinheiro de volta. Um ácido retinóico, que seria assim, o melhor princípio ativo no combate ao envelhecimento, o máximo que ele vai te dar é uma formação de colágeno novo na derme superficial, eventualmente na derme média. Portanto, ele vai melhorar a textura sua. Mas falar que um creme desse, que seria o mais potente, fazer uma retração, quase que um mini lifting, isso daí não existe. O que existe, às vezes, são cremes que têm um fator tensor na superfície, então eles repuxam a pele. É o efeito Cinderela. Passa, fica durinho, 2 horas depois lavou, acabou. Então, isso não existe. Tá? Isso realmente não existe. O que os cremes promovem é uma bela hidratação da pele. Então, a pele fica com mais brilho, e etc. Mas se você falar o que eu tenho de verdade, de muito eficaz na pele para combater envelhecimento, seria ácido retinóico, alguns outros princípios, como o caso de vitamina C, antioxidante, ácido glicólico, e eu acho que o principal, filtro solar. E essa coisa de pálpebra, de passar creminho na pálpebra, seria só para efeito de hidratação também? Também, efeito de hidratação. Mas princípios ativos bons, como é o caso de vitamina C na pálpebra, reduzem também o aparecimento dessas rugas mais finas peripalpebrais. Isso ajuda, sim. Ajuda? Ajuda. E aí, precisa ser das marcas mais, ou tem que ser um produto formulado para cada tipo de pessoa? Não. Hoje existem bons produtos no mercado, prontos, tá? Consulte o dermatologista que foi de confiança da pessoa, que não necessariamente há necessidade de formulação. Mesmo porque produtos formulados, se você olhar na prazo de validade, é muito menor, porque ele é muito mais instável. Se usar uma vitamina C formulada, ela é mais instável, validade 45 dias. Se usa uma excelente vitamina C de um produto industrializado, tem validade 2 anos. Então, é muito mais confiável determinados produtos já industrializados que produtos manipulados. Claro, cada um tem a sua ressalva, mas existe hoje também uma moda aí de fazer uso de cápsulas de produtos que deveriam ser apresentados em cremes. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho Diz assim, vai ficar ser melhor, porque já está na corrente sanguínea, não, etc. Isso não tem nenhum estudo sério que tenha comparação mostrando que você tomando cápsulas excessivas de colágeno vai te dar uma maior sustentação da pele ou melhorar a flacidez da pele. De maneira alguma. Isso eu sou bem clássico em falar que isso aí não tem nenhum fundamento. Pode até funcionar para um outro paciente, mas não se extrapola para uma grande massa de população. Ou seja, não tem nenhum estudo científico mostrando que a utilização de excessos de vitamina ou excessos de... Gelatina. Gelatina, o que ela é? É uma proteína grande que vai ser quebrada no estômago e aminoácidos e redistribui para o organismo. Então, um bife é a mesma coisa, uma carne é a mesma coisa, um frango é a mesma coisa. Por que eu vou comer 1 quilo de gelatina por dia? Para ficar mais durinho? Eu como. Vai perguntar para mim. Mas as mulheres fazem isso, eu sei disso. Então, existe um apelo muito... Mas fica. A pergunta é essa, fica. Veja, você utilizando, 1 quilo de gelatina por dia, você está fazendo uma dieta melhor, você usa uma sobremesa mais diet, assim dizendo, você evita aquele monte de doce, chocolate, refrigerante que você está usando. Então, de repente, você está melhorando o quê? Você está melhorando a sua alimentação. Tá? É esse o meu ponto de vista. Você está rindo? A gente fica na busca de se manter-se em pé. O mercado feminino é demasiadamente extenso. Então, o que você lançar rápido, a pessoa compra.
E é interessante, eu falo isso para todos os pacientes meus. Você chega no dermatologista hoje e fala, o que tem de novidade? Você chega para o teu cardiologista, o que tem de novidade? Você não chega. Está indo bem, a pressão está mantendo, vamos manter, ótimo, que bom. O dermato não, tem que ter aquela gama de prescrições que 10% é bom. Entendi. O resto é um pouco de Vou contar o que aconteceu comigo ontem, que eu morri de rir. Eu fiquei com vergonha e morri de rir. Eu cheguei passei em vários lugares e não achei o tal do farelo de trigo, gente. E aí eu passei no supermercadinho, assim, de bairro, parei, eu falei, aqui eu acho que eu vou encontrar. Cheguei lá. Falei, moço, eu tenho aqui farelo de trigo? Ele falou assim, nossa, tá todo mundo procurando por isso, né? Já acabou aqui, nós tínhamos e acabou da Mãe Terra lá. Aí eu falei, bacana. Aí o rapaz que estava colocando as coisas na gôndola falou assim pro outro, nossa, você sabe que isso meu tio dava lá para os porcos e para as galinhas. Eu falei, mas é por isso mesmo, né? Porque é para dar saciedade. Eu falei, porque também agora a febre, para quem não sabe, é a farinha, o farelo de aveia, o farelo de trigo, que diz que é muito bom para a saúde, e a gente está na onda também por conta que dá saciedade, que tem muitas propriedades, te oferece como é que fala? O que vem lá no farelo, Liliane? Me ajuda aí, gente. Fibras, tem alguma fibras. coisa tipo, aí você tem uma dieta fibra, melhor. É uma fibra in natura, porque você mastiga mais, melhora um monte de coisa e a gente vai na melhora das coisas, né? Então tá bom. O que é para ir embora? Não? Então aqui, é mais fácil conhecer alguém quando já temos alguém. Parece proposital, mas o fato é que quem se sente sozinho tem dificuldade de encontrar companhia, enquanto quem está acompanhado parece atrair ainda mais pretendentes, não é assim? Segundo alguns psicólogos, a cobrança por um relacionamento que pode vir dos amigos ou da família contribui para a autodepreciação, fazendo com que a pessoa se torne realmente menos atraente. É assim, Priscila? É assim. Infelizmente é assim. Até os pacientes brincam em consultório, né? Quando eu estou namorando, chove na minha horta, né? E é assim mesmo. Por quê? Porque ele está com uma autoestima mais estruturada, ele se sente melhor porque ele conseguiu uma companhia. Então, ele age mais naturalmente, ele gosta mais dele. Isso tudo faz a diferença, né? Quando a pessoa está sozinha... Aí ele exala. Exatamente. Ele consegue mostrar qualidades, ele consegue se sentir à vontade num ambiente mais descontraído. Quando o adolescente, assim, o jovem está em busca de um relacionamento, ele tenta ser muito artificial. Ele tem uma receita aí de conquista que nem sempre é verdadeira. Quer ver? Passa a mão no cabelo. Não é? Né? Tem umas coisinhas que é tão engraçado, tão repetitivo, mas enfim. Então, ele tem que estar bem com ele mesmo, autoestima estruturada, e aí ele consegue passar uma imagem legal do que ele realmente é. Então, por isso que acaba sendo atrativo para outras meninas, para outros rapazes, enfim, acabam prestando mais atenção. Hora do ouvinte aqui, do telespectador, o Valdir dos Santos participa conosco de Pirituba. Ramon, qual é a sua avaliação sobre o atual nível dos paramédicos de São Paulo? Níveis de paramédicos de São Paulo. A formação deles. O atendimento fora do hospital, né, conhecido como atendimento pré-hospitalar, ele é bastante exigente e requer um nível de capacitação continuado muito superior aos dos demais segmentos da área da saúde, né? Eu não tenho nenhum dado palpável, né, aqui para apresentar em relação à qualidade dos paramédicos. Até porque é um ramo de especialização dentro da própria corporação de formação do atendimento pré-hospitalar e de retaguarda dos pronto-atendimentos. Mas caso aí o ouvinte tenha alguma coisa, algum dado, né, pontual, nós poderemos elaborar e trabalhar melhor. Agora, sim, que há um nível de exigência bastante alto, até pelas atualizações mais rápidas nessa área, evidentemente que... pensando em serviço público de saúde, nós podemos levantar aqui vários questionamentos. Jaime Jardim Bonfilioli, doutor Luiz, bronzeamento artificial pode aumentar riscos de câncer dermatológico? Qual a sua opinião? Sim, isso é indubitável. Não só do ponto de vista estético, piorar o melasma, como era uma das questões da pauta, mas é mais do que comprovado que as câmaras de ultravioleta aumentam o envelhecimento e a incidência de câncer de pele na população. A Thelma aqui conosco, olha, esses cremes anti-age aí ajudam a pele? De que forma? Tenho 30 anos e estou usando um. Acho que está melhorando, mas às vezes sinto que não fazem efeito. E aí, doutor? É exatamente o que ela comprou. Ou seja, você tem uma bela hidratação de um produto na pele, vai ter o seu efeito,
porém limitadas. Não compra, você compra um sonho, só que a realidade é bem diferente. Então, um creme que vai te dar um lifting, cremes que falam assim, ó, rejuvenesça 30 anos em 3 semanas. Onde? Fator 60 funciona mais do que o 30 ou é tudo a mesma coisa? Graziele pergunta da Bela Vista. Não, funciona. Sem dúvida funciona. O que é interessante deixar bem claro é o seguinte, um fator de proteção 30, ele funciona basicamente para ultravioleta B, alguns novos para ultravioleta A. E ele consegue barrar por 1 hora, 1 hora e meia na pele, cerca de 95% a 96% da incidência de ultravioleta na pele. Quando você pega um fator 60, é cerca de 99%. A margem é pequena, então por isso que todo mundo fala, é a mesma coisa. Não é. Um paciente que seja uma pele muito clara e já tem antecedente de câncer de pele dele mesmo, eu preconizo um filtro maior. O Wagner Mendes, da Moca, Ramon, realmente os enfermeiros da novela cometem absurdo naquele maldito hospital. Aí a questão da novela, olha, eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso programa, que nos ajudaram muito. Obrigada. Lembrando que Gente que Fala tem a direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Douglas Dantas e BDBD. Um beijo a todos e até amanhã.